Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, neste evangelho que nós acabamos de ouvir, nosso Senhor, ele chama atenção para uma atitude muito grave que é cometida aqui pelos seus adversários, né? São adversários contumazes em pegar, em cercar Nosso Senhor, em contristá-lo. E aqui, diante de um milagre, de um prodígio extraordinário, né? Quem é que tem autoridade para expulsar os demônios? O próprio Cristo diz que isso já é um sinal do reino dos céus. E aí, diante essa demonstração maravilhosa do poder de Deus no meio daqueles que ali estavam, alguns chegam a dizer para Cristo que ele expulsava Satanás com poder, expulsava Beelzebu com poder do próprio Beelzebu, com poder dos demônios, enfim. Cristo ele adverte esses homens, não aqui, mas, por exemplo, em Mateus, ele vai demonstrar a gravidade desse ato. Ele vai dizer, olha, isso é um pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado para o qual não se tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo não tem remissão, não tem nada. Por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo não é uma simples blasfêmia que eu digo, que eu me dirijo por meio de palavras, que eu dirijo a Deus, a Nossa Senhora, etc., ou ao Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é a persistência no erro, significa a persistência no pecado, a cegueira que passa a ser já voluntária. A pessoa ela já meio que passa um pouco da ignorância, né? Os olhos dela já veem. As pessoas aqui estão contemplando o poder, a manifestação de Deus por meio de Jesus Cristo e ainda assim querem permanecer no estilo de vida que elas já possuem, não querem se converter. No final das contas, o pecado contra o Espírito Santo é a obstinação da vida fora de Cristo. Nosso Senhor também, ele mesmo disse: quem não está comigo, está contra mim. É radical. Nós temos que entender isso. Quando Nosso Senhor se encarna, ele não pode ser igualado a qualquer outra coisa. Ele não é igualado a qualquer outro caminho.
Ele não é mais uma via, ele não é mais uma possibilidade de salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como vai nos dizer São João, e pronto, acabou. Nós não podemos equiparar nosso Senhor Jesus Cristo com Buda, com Maomé, seja lá quem for. Quem está comigo, quem não está comigo, está contra mim. Ou nós estamos com ele, ou nós estamos com Satanás. Se nós obstinarmos num caminho fora de Cristo, se nós vendo a manifestação dele, se nós se aparecendo diante de nós, não é a sua manifestação gloriosa, se formos vítima constantemente da evangelização, do apostolado de alguém, de alguma coisa nesse sentido, nesse horizonte, e nós ainda, mesmo obtendo conhecimento, nos recusarmos a nos converter, nos recusarmos a abraçar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente comete esse pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Não porque Deus não é, por que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoável? Não é porque Deus ele não os nega, mas chega um momento em que o nosso coração se endurece tanto a ponto de nós mesmos rejeitar essa possibilidade. Como a gente quer perseverar no caminho fora de Cristo, para nós pouco importa se seremos absolvidos ou não. Está aí a gravidade, a acusação que o Nosso Senhor faz, ele adverte, mas a gente já sabe que essa atitude que eles têm aqui para com Cristo, ela é uma atitude trágica, triste, com consequências terríveis, inimaginavelmente terríveis. Mas o interessante aqui é ver a ação que Cristo realiza nesse homem que foi liberto de Satanás, e apesar dele ter sido julgado, na figura desse homem que foi liberto de Satanás, é uma ação aqui que ela não é singular, ela é singular aqui na realidade, na materialidade, mas a sua simbologia, a simbologia desse exorcismo, ele abrange a todo o povo e chega até nós. Não foi só o mudo que foi liberto do poder do demônio, foi o povo de Israel. Quando Cristo ele vem, quando Cristo se encarna, sobretudo lá, quando ele é morto na cruz, é um momento de libertação desse povo. Nesse momento, ele está dizendo, olha, o homem, quando ele é forte, ele guarda, está bem armado, ele guarda sua casa e seus bens estão seguros. Ou seja, enquanto ele não vinha, Satanás era esse homem forte, que guardava os seus bens com segurança. E não tinha problema, não tinha preocupação. Mas quando vem outro homem mais forte, mais bem armado, ele vai e destrói esse, manda ele embora e dispersa, os seus despojos. Está dizendo, Cristo ele vem para realizar com a humanidade a mesma coisa que ele está realizando com esse pobre coitado mudo que acabou de ser libertado aqui. Nós todos somos libertados do poder de Satanás. São Cesário vai dizer que, antes de sermos batizados, nós estamos sob o poder de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, é um santo antigo, da patrística. Quem, antes de sermos batizados, estamos sob o poder de Satanás. Antigamente, no rito do batizado de hoje, não existe mais isso. Não sei se tem alguém que foi batizado no rito antigo. Antes de se batizar a criança, se exorcizava ela. Tendo isso aqui já em mente, que aquela criança, ou seja, libertava ela em primeiro lugar do poder do inimigo e depois introduzia ela na família cristã. Dava-se a essa criança o batismo, era concedida a ela nascer novamente do Espírito, da água e do Espírito, nascendo aqui para o reino dos céus. O que é interessante é isto. Nós não estamos mais sob o poder dele, já fomos libertos. Só que tem um porém. Cristo adverte sobre o demônio que volta. Ele expulsa, mas ele ainda fala, olha, tem esse risco aqui. Expulsou o demônio, etc., a casa ficou limpa e arrumada. Se a gente não adere verdadeiramente a nosso Senhor, se nós não abraçamos a Ele verdadeiramente, o que pode acontecer? Ele pode vir e pode voltar, ou seja, nós podemos ficar escravos dele novamente, que é o que acontece constantemente. Isso acontece mais do que nós podemos imaginar. Nós fomos uma vez libertos, mas não vivemos como se fossem libertos. Voltamos quase que implorando a escravidão novamente, nos abandonando às nossas perversidades, aos nossos vícios, deixando que as nossas fraquezas tomem conta de nós, ao invés de nós rezarmos e implorar para que nós sejamos fortalecidos
na onde nós não damos conta de lutar mais. Ao invés disso, a gente desiste. Ao invés disso, a gente quer ceder aos nossos prazeres, queremos ceder aos nossos vícios, viver chafurdados nisso, e assim vivemos como escravos. Mas nosso Senhor adverte: a situação de quem assim procede depois de ser batizado, depois de ter sido liberto, é pior do que antes. Porque a corrupção do ótimo, isso aqui até a filosofia já entendeu, a filosofia clássica, a corrupção do ótimo não é o menos bom. Se tem algo que é ótimo, que é maravilhoso, e eu estrago essa coisa, ela não deixa de ser boa, excelente, e passa a ser boa, mais ou menos. Se tem uma coisa que é boa e excelente, e eu estrago essa coisa que é excelente, ela passa a ser péssima. A corrupção do ótimo, do excelente, é o péssimo. Portanto, se um batizado cai, volta novamente à escravidão, renuncia à liberdade que Cristo resgatou para ela no alto da cruz, essa pessoa, nesse estado, ela se encontra numa situação muito pior do que antes de ser batizada, porque a ela foi dado a conhecer, compreendam bem, ela já foi vítima, ela já passou pelas mãos de nosso Senhor, ela já foi, de um modo muito especialíssimo, amado por Cristo. Ela já vislumbrou, de algum modo, já foi dado a ela vislumbrar o reino dos céus, a herança que foi prometida a ela. Esses, quando se pervertem, causam muito mais dor e sofrimento ao coração de Deus, porque a ele já foi dado. Nos lembremos, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós batizados, nós que conhecemos a Cristo, nós que fomos evangelizados, vamos ser muito mais cobrados, muito mais exigidos do que aquele povo lá longe, lá sabe Deus onde, que nunca ouviu falar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a eles não foi dado a conhecer, a nós sim. A eles não foi dado vislumbrar nada, a nós sim. Portanto, nosso Senhor se preocupa conosco, não quer que nós caímos, não quer que nós atentamos contra o Espírito Santo. São Paulo adverte constantemente, lamenta, até em algumas ocasiões manifesta uma certa dor por aqueles seus filhos que estavam na comunidade de repente dispersos, ou seja, batizados, ouviram a pregação, foram introduzidos na fé, mas viraram as costas, traíram a Deus e foram embora, saíram da igreja realmente. Por quê? Não porque, coitados, sofrem sob o jugo do pecado, buscam constantemente a penitência, sempre que caem, buscam a reconciliação, buscam a oração, pedindo a Deus força, buscam o sacramento, sobretudo o sacramento da Eucaristia, a missa. Não. São Paulo se condói por aqueles que, virando as costas para Cristo, nunca mais voltam. E, às vezes, em alguns casos, inclusive, virando as costas para Cristo, querem permanecer na comunidade, transformando num câncer. Ou seja, quando uma pessoa batizada, que já ouviu o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando essa pessoa trai a Cristo, de duas uma, ou ela sai, ou ela tem que ser expulsa. Ou seja, ela já não tem mais espaço nessa família cristã. Não por culpa da família cristã, não por culpa de Deus ou de qualquer outra coisa, mas por culpa dela, porque ela, na sua liberdade, virou as costas para a salvação que se lhe foi apresentada. Mas nós, mediante essa liturgia da palavra maravilhosa que nós ouvimos aqui no dia de hoje, depositemos a nossa confiança nesse Senhor que é mais forte, no Cristo. Que nós, se estivermos sentindo aprisionados, oprimidos, que nós não percamos a esperança e confiamos de que existe um Senhor mais forte, que Ele pode entrar na minha casa, na casa da minha alma, na casa do meu interior, e ali me libertar, destruir o inimigo que me oprime e me devolver a liberdade. E assim eu possa, com sinceridade, de joelho dobrado no chão, rezar, cantar como o salmista. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos, que grandiosas são as obras do Senhor. Começar a ter, liberto já por Cristo, começar a ter a sensibilidade para olhar para a criação, para olhar para aquilo que nos cerca e nos admirarmos, porque tudo isso é obra de Deus. Quem comigo não colhe, dispersa. Quem com Cristo não vive, quem viaja, quem vislumbra, quem aproveita a vida, mas despregado de nosso Jesus Cristo, desperdiça a própria vida. Agora, quem sabe olhar para tudo aquilo que nos circunda, para a nossa vida, para a família, para a natureza,
e se maravilhar e louvar a Deus por tudo isso, ser obra de suas mãos, essa pessoa é feliz, ela lucra, ela não desperdiça. Ela, no final das contas, vai agariar muito, porque ela muito semeia, e ela semeia com a pessoa certa, que é Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.